Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Não tenho tempo para estudar. Já recebi muito isso. Nossa, eu trabalho, eu tenho outras matérias e tal, não tenho tempo para estudar. Essa é a maior mentira que você pode contar para você mesmo, porque isso é impossível. Né? Eu, você, o presidente dos Estados Unidos, todo mundo tem 24 horas por dia. Então não vem com esse papo de que não tem tempo, não. Não é que você não tem tempo. Normalmente a gente fala que não tem tempo, mas a verdade é que você não está dando prioridade para isso nesse momento. E está tudo bem. Para você estudar cálculo, otimizando o seu tempo, tem várias técnicas que podem ajudar você. Então esse é o meu conselho, tá? Em vez de ficar resolvendo todos os exercícios do livro, ficar quebrando a cabeça com aquelas listas enormes que o professor passa, tenta otimizar os seus estudos, tenta encontrar as questões que têm mais chance de cair. E existem várias técnicas. Por exemplo, integração por partes. Se você usar o método convencional, você vai demorar uns cerca de 5 a 10 minutos para resolver. Uma integral desse tipo aqui, por exemplo. Ó. X ao cubo, não, x à quarta é elevado a menos 2x. Questão clássica de prova. Se você resolver pelo método convencional, você demora uns 10 minutos. Só que tem um jeitinho, tem um método muito legal que você resolve em segundos. Tem gente que depois de treinar muito faz até de cabeça. Então, quando você fica falando assim que não tem tempo para estudar, é porque você não conhece o método certo. Tá? Sempre tem um jeito mais rápido de resolver as coisas. E uma outra dica que eu posso falar para vocês é o seguinte: identificação de padrões. Se você fizer os exercícios procurando os padrões do cálculo, tudo vai ficar mais fácil. Cada coisinha do cálculo, integral, derivada, limite, séries, equações diferenciais, sempre que você fizer um exercício, assistir uma aula, começa a identificar padrões. Não faz só por fazer o exercício, ok? Quando você identifica esses padrões, você consegue fazer os exercícios mais rápido, otimiza o tempo, enfim. O segundo item que os alunos têm muita dificuldade é, vários alunos fizeram cálculo no EAD, então, por exemplo, fez o cálculo 1 e o cálculo 2 no EAD, e agora está tentando fazer o cálculo 3 no presencial. E o problema é que muita gente faz o cálculo 1 e o cálculo 2 sem saber a matéria. No EAD, se você não sabe a matéria, tem como passar. Você faz a prova em grupo, arruma um colega para te ajudar, tem como consultar o Google, consultar o caderno. Então, muita gente passa sem saber a matéria. Aí, eu estou recebendo muito aluno que já está lá no cálculo 3, ou então no cálculo 1 mesmo. O aluno chega no cálculo 1, só que fez o ensino médio todo no EAD e não sabe aquela matemática básica, não sabe bem o pré-cálculo, enfim. Não sei se você está passando por isso, né? Mas se esse for o seu caso, toma muito cuidado, porque o cálculo vai ser 2 ou 3 vezes mais difícil. Porque você não vai ter que estudar só o cálculo 1, né? Você vai ter que revisar um monte de matéria que o professor vai assumir que você já sabe. Então, para você passar em cálculo de primeira, toma muito cuidado com isso, tá? Para de falar que você não tem tempo para estudar, porque isso é impossível. Sempre tenta identificar o padrão das contas. Sempre tenta encontrar métodos mais eficientes para resolver o exercício. E se você chegou no cálculo despreparado ou despreparada, tenta revisar a matéria o mais rápido possível, não deixa acumular não. Fechou? Hoje nós vamos focar na resolução dessas duas integrais aqui, ó. Integral da secante de x e integral da cossecante de x. Claro que são duas integrais trigonométricas. Eu já expliquei para vocês como que identifica isso. Por que eu estou explicando eu escolhi essas duas? Porque são questões clássicas em prova. E não só
às vezes não cai diretamente assim, calcule a integral da secante de x. Às vezes aparece a integral da secante de x dentro de um outro exercício mais complicado. Então, eu vou mostrar como que calcula essas duas integrais, mas vale até a pena você decorar a resposta. Porque dependendo do exercício, você nem precisa de resolver. Você já põe a resposta direto. Tá? Vou colocar a resposta aqui de uma vez, se vocês quiserem anotar. Integral do ln, integral da secante de x, vai ser o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Mais c. Né? Sempre tem um mais c. E integral da cossecante é muito parecido, só que tem um sinal negativo. É menos o ln de cossecante mais cotangente de x mais c. Então, essas duas integrais são muito comuns em prova, tá? Eu quero treinar vocês para passar em cálculo de primeira. Então, além de conhecer essa regra, vale a pena saber como que faz. A maioria dos professores não vai aceitar você simplesmente escrever a resposta. Você tem que saber como que resolve.